Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar quem é o lateral esquerdo que o São Paulo busca para o lugar de Caio Paulista. E tem ainda tudo sobre Caio Paulista, segue repercutindo de forma pesada. Palmeiras tem planos de anunciá-lo em breve e o empresário do Caio Paulista justificou a saída do São Paulo, inclusive desmentindo o tricolor. Por falar no São Paulo, quero te contar que Dalberto foi oferecido, mas não agradou. Por falar em lateral esquerdo do São Paulo, quero te atualizar sobre Caio Paulista, que deve ser anunciado em breve como novo reforço do Palmeiras. As principais novidades: Caio Paulista atualizou seu perfil no Instagram e retirou a parte em que ele citava ou que ele se intitulava atleta do São Paulo. Agora só está como jogador de futebol. Já o presidente do São Paulo, Júlio Casares, fez uma postagem de Natal desejando felicidades a todos, mas dando uma cutucada no Caio Paulista. Ele chega a afirmar, abre aspas, precisa haver vontade de vestir a camisa do tricolor. E aí que vem uma outra novidade: Eduardo Uran, empresário do Caio Paulista, deu uma entrevista ao Vene Casagrande para explicar a saída do atleta do São Paulo. E ele deixou claro nessa entrevista, primeiro que ele desmente o tricolor, depois que ele deixa claro que não viu no São Paulo vontade de permanecer com o Caio Paulista. Separei as principais frases para você entender e tirar suas próprias conclusões. Abre aspas, não é do jeito que está sendo divulgado. São Paulo nunca confirmou o que faria do jeito que havia sido renegociado com o Fluminense. A sensação era de que o São Paulo não queria comprar o Caio. Tentou envolver discussão de créditos antigos e até troca de jogadores, o que complica demais um novo acordo. O contrato previa uma condição para o exercício da compra e o pagamento à vista do valor estipulado. 3,5 milhões de euros precisariam ser pagos até 15 de dezembro. O Uran completa. Apenas no finalzinho da data limite, enviaram ao Fluminense um e-mail que dizia que a diretoria do São Paulo ainda estudava condições de pagamento. E o mais importante, em relação ao Caio, nunca atenderam às demandas para um novo termo. Nesse momento, o que o Uran quer dizer é que o São Paulo não aceitou a pedida financeira salarial do Caio Paulista. Então, além de não haver um acordo com o Fluminense, que é dono dos direitos, não havia um acordo com o lateral. O Uran completa. O São Paulo só voltou a nos procurar dias após o 15 de dezembro, que era a data limite para compra. E nessa altura, o nosso entendimento junto ao Caio era de que os esforços vinham apenas do nosso lado. O São Paulo visualizou como se fosse um jogador que não teria outra opção de mercado, fecha aspas. Então, o que o Uran está dizendo é que o São Paulo não se envolveu com tanto ímpeto assim para comprar o jogador e que nem se acertou com o lateral esquerdo. Até por isso o Caio autorizou o empresário para que buscasse outro clube. Foi nesse contexto que o Palmeiras apareceu e o negócio deve ser anunciado muito em breve. Na sequência a essa negociação, o Uran já formalizou e encaminhou outro negócio. Caio Paulista, atleta que pertencia ao São Paulo, está de mudança para o Palmeiras. O São Paulo, inclusive, anunciou no dia 24, ontem, a desistência nas tratativas. O São Paulo descarta ficar com o Caio Paulista, jogador cujos direitos econômicos pertencem ao Fluminense. No início do mês de dezembro, o São Paulo chegou a anunciar um acordo por pagamento de 3,5 milhões de euros parcelados, só que o Uran avisou ao Palmeiras que no último dia 15 venceu a prioridade do São Paulo. O São Paulo não fez o pagamento à vista como estava estipulado em contrato. O Palmeiras cobriu a oferta do São Paulo, prometeu pagar essa grana à vista e o negócio está praticamente encaminhado, segundo dos 3 reforços do Palmeiras para 2024, com participação direta de Eduardo Uran. Uran que também encaminhou nos últimos dias a saída do Jorge do Palmeiras para o Santos. Essa notícia extremamente positiva, até porque o Jorge, entre salário, direitos de imagem e luvas, custa cerca de R$1 milhão por mês. O salário dele bem inferior a isso, mas como ele estava livre no mercado, o Palmeiras se viu obrigado a pagar luvas diluídas no tempo de contrato. O Jorge, que foi uma das piores contratações recentes do Palmeiras, não consegue jogar e tem um custo altíssimo. Será emprestado ao Santos por uma temporada. O Santos paga metade do salário, o Palmeiras paga a outra metade e as luvas seguem sendo exclusivamente a responsabilidade do Palmeiras. Só para arrematar ainda sobre o Uran, ele ainda é representante do Marcelo Lomba, que está definindo os últimos detalhes para a extensão do seu contrato com o Palmeiras. Dos 3 reforços já confirmados pelo Verdão, ou em vias de serem confirmados, Aníbal Moreno, argentino do Racing, não tem relação com o Uran. Bruno Rodrigues e Caio Paulista, esses sim, jogadores agenciados pelo empresário.
Bora falar agora sobre Dalber, lateral esquerdo, brasileiro, 30 anos de idade, sugerido nas últimas horas ao São Paulo. Tricolor não terá mais Caio Paulista, até por isso está no mercado em busca de um lateral esquerdo. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira, de forma exclusiva, que Matias Espinosa, lateral esquerdo da seleção paraguaia, 26 anos de idade, tem negociações com o São Paulo. O Dalber foi sugerido quase que de forma simultânea. Atleta que fez carreira no exterior, chegou a jogar pela Inter de Milão, no Cagliari, e vestiu a camisa do Internacional de Porto Alegre nessa temporada. Não foi bem. Só 10 partidas, chegou a brigar com o torcedor e não vai ter seu contrato prorrogado para o próximo ano. Foi sugerido, mas apesar de ser brasileiro, acabou não emplacando. Recebi a informação de que o Dorival Júnior não morre de amores pelo Dalber. A ideia vai ser buscar um outro atleta. O Espinosa segue sendo a grande prioridade. A questão é se haverá um acerto ou não. São Paulo tem concorrentes no Brasil, tem também o fato de ser um estrangeiro. Hoje o Tricolor já conta com 8 gringos, você sabe que o limite é de 7. Embora o Yaxson Mendes e o Gabriel Neves, um equatoriano e um uruguaio, estão fora dos planos do São Paulo, também já contei para vocês que existe a possibilidade de uma rescisão amigável do contrato de James Rodrigues. Qualquer novidade sobre o lateral esquerdo do São Paulo eu conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre Alexandre Pato, que segue desempregado. O contrato no São Paulo termina agora em 31 de dezembro, mas o Tricolor já deixou bem claro que não vai renová-lo. Conversando com uma pessoa próxima ao Pato, eu ouvi que o melhor do cenário seria a ida do Pato para o Santos. Por quê? O Pato está morando em São Paulo, casou-se com a filha do Silvio Santos, com uma das filhas. A esposa, inclusive, está grávida, praticamente perto de dar à luz, e o Pato não gostaria de jogar em um clube distante da cidade de São Paulo, onde ele tem residência. O ideal seria continuar no São Paulo, o Tricolor não quis, então o Pato está tentando uma vaga no Santos, mesmo com a confirmação de que o Peixe vai disputar a Série B do Brasileiro. Isso não seria um problema nenhum impeditivo para o Pato. As negociações ainda em fase bem inicial, resta saber se o Santos tem a intenção de contar com o Pato, mas o atacante que jogou 10 partidas e fez 2 gols em sua terceira passagem pelo São Paulo ainda não tem seu futuro definido. Poucas propostas de clubes brasileiros, ele tem uma oferta real de um time da Turquia, mas nesse momento, até por conta da esposa e da gravidez, o Pato pretende continuar no Brasil, dando preferência a clubes da cidade de São Paulo ou até do estado, para não ficar muito distante da esposa amada. Bora falar agora sobre Caio Paulista. A bomba do sábado diz respeito à possibilidade de o São Paulo tomar um chapéu do Palmeiras. Caio Paulista, jogador que pertence ao Fluminense, estava emprestado até o fim dessa temporada ao São Paulo. O Tricolor já havia afirmado no início do mês de dezembro que tinha tudo acertado para a compra do Caio Paulista junto ao Fluminense. Compra de 3,5 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 18 milhões e 800 mil reais. O problema é que o São Paulo não fez o pagamento da grana à vista e o Palmeiras entrou na disputa. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do São Paulo e ela já não consegue cravar que o negócio acontecerá. Até porque o Eduardo Duran, que é responsável pela carreira do jogador, e também o Fluminense não tem atendido o São Paulo nos últimos dias. Você sabe que o Palmeiras entrou de fato na parada e essa negociação envolvendo o Palmeiras e Eduardo Duran começa depois de o Duran colocar o Bruno Rodrigues no Verdão. Bruno Rodrigues, ex-atacante do Cruzeiro, pertencia ao Tombense, que é um time dirigido pelo Eduardo Duran. Houve uma aproximação entre as partes, o Palmeiras topa bancar a grana à vista e agora a gente não sabe como é que essa história termina, se o São Paulo vai ter caixa para cobrir a oferta do Palmeiras e pagar à vista, ou se o Caio Paulista vai dizer que quer jogar no São Paulo. Importante lembrar que não há nada fechado ou assinado entre São Paulo, Caio Paulista e Fluminense. Nesse momento, o Flu está mais inclinado a fechar com o Palmeiras, assim como o Eduardo Duran. A palavra do lateral esquerdo certamente terá papel importante. Confesso que achei estranho. O Palmeiras vai contratar mais um lateral esquerdo, tendo Piquerez e Vanderlan. Fui consultar uma fonte palmeirense e a pessoa disse que a ideia do Caio Paulista, ou do Abel em relação ao Caio Paulista, é utilizá-lo como atacante, sua posição de origem. E o Abel entende que o fato de ser canhoto e jogar pelo lado esquerdo é algo importante, até porque vários dos pontas do Palmeiras são pontas que utilizam o lado de dentro do pé. Então, só para citar um exemplo, o Arthur é canhoto e gosta de jogar aberto pela direita. E assim vai. No caso específico do Caio Paulista, é um canhoto que joga aberto pelo lado esquerdo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto pra vocês, beleza? Bora falar agora sobre Pablo Maia, repercutindo informação que vem do exterior. O site Football Transfers afirma que o Pablo Maia está na mira do Arsenal. Ele poderia se juntar a outros brasileiros que fazem sucesso e um dos candidatos ao título do futebol inglês são eles, Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e o Martinelli. Pois bem,
fui checar essa história com o São Paulo e com um representante do atleta para saber se existe alguma conversa do Arsenal, e a resposta foi não, nem sondagem, muito menos proposta. Mas Pablo Maia tem sido monitorado, seguido de perto por outros dois clubes ingleses, o Fulham e o West Ham. Na última janela de transferências da metade do ano, Fulham chegou a sugerir uma proposta de 7 milhões de libras recusada pelo São Paulo. A Atalanta da Itália também está monitorando os passos do volante são paulino, mas para tirá-lo do São Paulo por agora vai ser bem complicado, especialmente depois da venda do Beraldo por 20 milhões de euros para o PSG. O São Paulo entende que com esses 107 milhões de reais já tem um pouco mais de conforto no dia a dia do ponto de vista financeiro e só vai vender o Pablo Maia por 20 milhões de euros, a mesma pedida feita pelo Beraldo. Caso contrário, vai ficar com o jogador pelo menos até a janela da metade do ano. Só uma informação importante sobre o Beraldo: o tricolor tem direito na teoria a 60% dos direitos econômicos, mas está batalhando nos bastidores para morder uma fatia considerável do Beraldo e também do 15 de Piracicaba. Uma das pessoas envolvidas me assegurou que o São Paulo tenta ficar com 90% dos 107 milhões de reais combinados com o PSG. Beraldo que embarca nos próximos dias para a França para passar por exames médicos e assinar seu contrato.